E a nossa entrevista de estúdio hoje é com o Procurador de Justiça, Dr. Paulo Afonso Garrido de Paula. Ele é um dos coautores do anteprojeto do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui, conversando um pouquinho a respeito de um assunto tão gostoso que é conversar sobre o Estatuto da Criança, né? Prazer é meu, a oportunidade é minha. Muito obrigado. Doutor, vamos falar um pouquinho aí sobre a importância desse Estatuto da Criança para as crianças, direcionado aí às crianças. Olha, eu costumo dizer que a lei não transforma a realidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente não transformou a realidade das crianças e adolescentes brasileiros. Agora, o Estatuto da Criança ele veio garantir possibilidades. Então, o que o Estatuto disciplinou? Ele disciplinou toda a questão relacionada a ato infracional, disciplinou os direitos sociais da criança e do adolescente, né, a possibilidade de busca coletiva da afirmação desses direitos, né, e se vive desde a época do Estatuto um processo de efetivação desses direitos, de busca, de luta por esses direitos. Dois exemplos eu acho que são marcantes nessa história do Estatuto. A questão da educação, porque o Estatuto, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi possível, né, brigar contra governos estaduais, municipais em relação a vagas em escolas, creches, né, luta que ainda perdura, continua, mas se tem um instrumento jurídico que é um estatuto que serve de base para esta luta, para esses embates, né. Então o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem afirmado o reconhecimento de uma série de direitos sociais que são importantes para o desenvolvimento da criança. Doutor, o senhor acha que a gente tem uma criança antes e depois desse estatuto? Eu acho que nós temos uma criança que se reconhece a ela hoje direitos. Basicamente, o que o Estatuto rompeu no sistema anterior é que até a vigência do Estatuto, as crianças eram vistas como objeto de intervenção do mundo adulto. O mundo adulto vai intervir e a criança era tratada como um mero objeto, né? E elas passam, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a ser consideradas como sujeitos. Esses direitos podem ser exercitados frente à família, frente à sociedade, frente ao Estado. E aí advém uma dificuldade muito grande, né? E falo agora como pai, né? Eu entender que uma criança, né, tem direito e pode exercitar esse direito, né, em relação ao pai, à mãe, né? Isso, de uma certa forma, é algo cultural, é algo que ainda a nossa cultura tem alguma dificuldade, porque, historicamente, a criança dentro da família foi um objeto de cuidado dos pais, né? Criança vem de cria, né? Hoje ela se impõe, né, doutor? Hoje ela sabe quais são os seus direitos muito cedo. É claro. Agora, nós temos que temperar o exagero, né? Isso não significa... Acontece uma preocupação aí também, não significa que os pais perderam, por exemplo, a possibilidade de educação ou o dever de educação dos filhos no sentido amplo, né? Os pais têm o dever de educar os filhos. Todavia, no exercício desse dever, não é possível que se utilize de mecanismos que sejam violadores dos direitos das próprias crianças. Que é a lei da palmada. Também, que é uma derivação, vamos dizer, dessa evolução do direito da criança e que chega a esse ponto, né? Eu não posso, a pretexto de ensinar, e esta ideia, essa discussão da lei, me utilizar de recursos que sejam da violência, do desconforto, né, da dor, para que a criança aprenda, né? Se eu não posso fazer isso com um adulto, eu não posso fazer isso com uma criança também, né? Pensando em educação, aprendizado, eu dizia às vezes para alunos meus na faculdade, olha, vamos imaginar que vocês não façam uma boa prova, né? E eu dei umas bofetadas em vocês todos aqui da frente. Uma palmatória. Uma palmada pedagógica. Olha, para você aprender, menino, pá, muito bem, né? Eu seria processado por lesões corporais, por abuso de poder, qualquer coisa, né? Mas seria certamente processado. Isso não é admissível hoje, no atual estágio de desenvolvimento da civilização. Todavia, nós aceitamos isso em relação às crianças. Culturalmente, nós aceitamos que no âmbito familiar as crianças possam levar tapas, beliscões. Ah, deixa colocar o dedinho na tomada, porque assim ela toma um choque e nunca mais vai colocar. Ai, que horror. Doutor, mas isso é porque a gente vem de uma geração que apanhou. Sim. Que levou, eu levei boas palmadas. Sim. Acredito que o senhor também tenha levado. Eu levei. Então, por isso, talvez a gente passe isso para frente, por uma questão cultural mesmo, né? Por isso que a lei, de uma certa forma, ela garante possibilidades, ela projeta comportamentos, né? Então, a lei, se ela se limitar a
retratar única e exclusivamente a realidade, ela é conservadora. A lei, de uma certa forma, do ponto de vista filosófico, ela tem que projetar uma mudança de comportamento em direção a algo que se entende que seja mais civilizado num estágio de desenvolvimento da humanidade, né? Então, essa lei é muito importante, principalmente a discussão, porque ela leva exatamente a uma tentativa de modificação de cultura, né? Nós não vamos mais educar através da dor, do desconforto. Então, ela já tem um mérito inegável que é possibilitar essa discussão. Doutor, hoje a criança vive um momento diferenciado, como o senhor acaba de falar mesmo, e tem vivido muito a violência, e algumas vezes ela faz parte dessa violência, né? O senhor acha que o caminho para essa criança, para que ela busque um mundo diferente do que ela vive, é a educação mesmo? Essa é a base que o país precisa ter para que a gente consiga fugir dos nossos problemas? Olha, eu não tenho dúvida, porque a educação é o único caminho de transposição dessa maioria, né, principalmente miserável, da marginalidade para a cidadania. Eu acho que a ponte de transposição realmente é a educação, né? Uma educação de qualidade, que agregue uma série de valores, né? Do ponto de vista da criminalidade, eu vejo isso na periferia de São Paulo, às vezes se perde a criança para o tráfico de entorpecentes, porque os apelos da rua são apelos muito mais atraentes, né, do que os apelos da escola. Então a escola precisa segurar o menino, quer dizer, ele precisa ter gosto para aquilo, né? Ele precisa estar disposto a frequentar aquele ambiente, porque ele vai dar alguma coisa de prazer. Em princípio, uma escola mais dinâmica, né? Sim, mais aberta, mais participativa, né? Que o aluno se integre a uma determinada comunidade à luz das suas descobertas, daquilo que efetivamente ele vai poder construir do ponto de vista de aquisição de habilidade, de conhecimentos, até os conhecimentos que vão lhe propiciar enfrentar os desafios do convívio social sem os recursos da violência, que é o que a gente deseja. Então, eu, pelo menos, perfilho também esse entendimento que a educação é o caminho para nós, né? Porque a educação traz a reivindicação, a educação traz o salário, ela traz o senso de justo e de injusto, de modo que eu possa reivindicar. Mas o que a gente vê é que o Estado não está fazendo muito bem a sua lição de casa, não, né, doutor? Olha, eu estou há muitos anos nessa área e algumas lutas de quando eu comecei nessa área, 30 anos atrás, eu me vejo lutando ainda agora, inclusive do ponto de vista processual, né? Por exemplo, processo de obtenção de vaga em escola, de obtenção de vaga em creche, de melhoria da qualidade. Que isso ainda ocorra, né? Às vezes eu me pego falando coisas de 20 anos atrás, eu falo, puxa vida, mas eu pensei que as coisas fossem se atualizando, e às vezes se verifica que não. Mas, de toda sorte, muita coisa tem mudado. Melhorou, né? Eu acho que a gente está indo, caminhando numa linha de maior aquisição para essa maioria, né, desses bens maiores, que é educação, saúde, lazer. É que nós somos jovens, a gente ainda está fazendo as nossas descobertas. É verdade. Doutor, eu vou chamar um comercial rapidinho, a gente volta aqui no nosso bate-papo. É rapidinho, nós já voltamos.